Então, nós temos formas diferentes de funcionamento. E qual que é o problema do imposto sindical? E esse é o risco que a CUT tem. A CUT passou a receber, desde 2008, o imposto de 10% do imposto sindical. A resolução da CUT é que esse recurso não pode entrar no dia a dia da CUT, porque nós vamos acostumar com esse dinheiro e depois nós vamos nos acomodar e não vamos lutar para acabar com o imposto sindical. Esses recursos é a parte no chamado Plano de Ação Sindical, que tem 5 eixos: organização sindical, comunicação para disputa, formação, estrutura e política internacional. Quando eu estou falando de imposto sindical, eu estou dizendo como um elemento disso. Isso acontece com sindicatos. Se você vai no sindicato da construção civil, no sindicato de comerciários, a rotatividade que tem num sindicato desse é enorme. Nos sindicatos grandes, nos sindicatos estatais, eu sou funcionário do Banco do Brasil, você, quando sindicaliza um funcionário do Banco do Brasil, você está sindicalizando ele pela vida toda, se o sindicato não fizer política errada. Não tem rotatividade de mão de obra. Quando nós sindicalizamos um servidor público, também. Agora, o problema é que essa situação levou a uma dificuldade. Primeiro, eu, pessoalmente, não acho que quem recebe imposto sindical, tá certo? Da base da CUT, eu acredito nisso, quero ser convencido do contrário, que esses recursos recebidos por sindicatos filiados à CUT, esses recursos vão para a luta e para conquistar as conquistas que nós defendemos. Mas, no entanto, os nossos adversários recebem esses recursos, nos atacam e não organiza nada dos trabalhadores. Então, essa legislação não contribui, esse modelo que está atual, não fortalece, portanto, os sindicatos que fazem luta, porque tem iniciativas de prefeitos, governadores, que não descontam a mensalidade, tem vários governadores, inclusive prefeitos e governadores do meu partido, o PT, que suspende contribuições dos sindicatos diante de uma greve. Então, nós precisamos ter uma formulação, uma regra jurídica, tá certo? Que fortaleça os sindicatos comprometidos. Tem mais de 15 mil sindicatos de trabalhadores no Brasil. Muitos sindicatos que nem faz negociação coletiva do setor privado, não tem nada. Absolutamente nada. Assim como no serviço público, tem várias entidades de servidores públicos, seja sindicatos, federações e confederações, que não estão na CUT, que mandam o boleto de cobrança do imposto sindical e que não faz absolutamente nada a não ser provir os seus dirigentes do bem-estar individual desses dirigentes. Então, nós precisamos ter a coragem de ter uma regulamentação, uma posição da CUT que estabeleça definitivamente uma regra para valorizar os sindicatos combativos, comprometidos com a classe trabalhadora. E nós vamos criar um consenso entre nós. Nós não podemos criar uma divisão entre nós sobre essa polêmica, nós temos que construir um consenso entre nós. Esse é o exercício que essa plenária tem que ter. Nós não podemos cair na... Eu tenho dito isso, que é o seguinte, a CUT quer o fortalecimento financeiro, porque não é possível fazer luta, enfrentamento com o prefeito ou com o patrão, sem o sindicato ser forte. O sindicato precisa de recurso. Eu faço greve, eu faço 30 dias de greve, como eu era presidente dos sindicatos bancários em Brasília em 2004. 30 dias de greve. Você acha que com a mensalidade cotidiana do sindicato você consegue manter 30 dias de greve? Ou outras campanhas cotidianas importantes? Aí você aprova uma taxa negocial, um desconto assistencial, o Ministério Público vai lá e diz que não, qualquer taxa aqui é só para os sócios do sindicato. O aumento que o sindicato fez, a luta que o sindicato fez e conquistou o aumento é para todos. A mesma Assembleia que aprovou a greve, que aprovou depois o fim da greve, o aumento, aquela mesma Assembleia tem que ter autonomia de dizer que nós vamos descontar um percentual X para pagar os recursos daquela campanha salarial. E hoje a legislação não está assegurado isso. Então, o que nós precisamos é o seguinte, nós não podemos
fazer o discurso só apenas do fim do imposto sindical. Essa bandeira, essa palavra de ordem só não é suficiente. Nós precisamos agregar mais questões. Primeiro, nós queremos o fortalecimento do sindicato, os sindicatos precisam ter recurso e é a Assembleia que define coisa. Sindicato que faz luta, não tem dificuldade de aprovar qualquer coisa na Assembleia. Agora, quem não faz luta, quem não conquista, quem não organiza a categoria, tem que chamar a Assembleia, vai ser diferente. Então, nós temos que aprovar a taxa da negociação coletiva, como só para falar bem, deixar bem claro, é como que fosse uma assembleia de condomínio. Assembleia de condomínio, se você não vai, se querem fazer uma obra, uma reforma, qualquer taxa extra no condomínio, você vai lá na assembleia, discute, pode ser contra. Agora, se foi decidido pela maioria dos condôminos, vale para todo mundo. Então, a assembleia da decisão do financiamento tem que ser para todo mundo. Então, estou falando isso porque isso tem gerado, tá certo? E, principalmente, nos servidores públicos da CUT, municipais, esse assunto tem sido um assunto de debate entre nós. Nos servidores públicos federais não tem desconto de imposto sindical e nos estados tem menos descontos assistenciais de sindicatos. Então, a plenária da CUT precisa definir estrategicamente uma política de resolução e de como que nós tratamos isso. Como que será essa taxa negocial no serviço público? Ela é diferente do setor privado, porque no setor privado nós não temos o acordo coletivo. Então, nós temos que regulamentar a Convenção 151, que não foi regulamentada, e se não tiver qualquer encaminhamento nos próximos 40 dias pelo governo, cai a aprovação que nós tivemos no ano passado. Você tem um ano para regulamentar a Convenção 151. Infelizmente, o governo federal, até hoje, uma briga, inclusive, entre o Ministério do Planejamento e o Ministério do Trabalho, não regulamenta isso. Então, nós temos que ter a negociação, o direito à negociação coletiva e, portanto, como que funciona essa taxa negocial no serviço público. Como que funciona essa taxa negocial nos profissionais liberais, nas categorias diferenciadas. Então, estou falando isso para tentar colocar. A outra questão é sobre a organização sindical. Nós não podemos, gente, considerar, até 2002, o pessoal implorava para filiar a CUT. Tinha muito sindicato que queria filiar a CUT e a CUT enrolava o sindicato para filiar. Ah, estou analisando, a direção está discutindo. Por quê? A CUT era um monopólio. Nós tínhamos a CUT, a CGT e a Força Sindical. A CUT era a esmagadora maioria. Todo mundo estava dentro da CUT dos setores de lutas. Estavam os militantes do PT, do PDT, do PCB, do PCdoB, do PSTU, todos estavam dentro da CUT. A reforma sindical que nós imaginávamos que ia acontecer no governo Lula, não aconteceu. Não aconteceu. Então, portanto, hoje, o que o Ministério do Trabalho, e isso não é fruto do LUP, o LUP está se aproveitando melhor disso, mas há um processo lento, gradual e seguro de um controle do Estado sobre os sindicatos. A partir do momento que assegura que o sindicato pode fundar e vai lá no cartório, ok, é liberdade. Ah, agora para você poder fazer a negociação coletiva, ou para ter o imposto sindical, para ter outras coisas, você tem que ter um registro no Ministério do Trabalho. E o que aconteceu? Como o sindicato de servidores públicos nunca precisou disso, ninguém nunca se preocupou em pedir registro no Ministério do Trabalho. Não, a maioria. Não, vocês vão poder falar que em alguns estados, mas não se preocupava. Tá certo? Não, são muito poucos sindicatos da CUT que tinham registro no Ministério do Trabalho, gente. Nós dizia que era a luta fazia e pronto. Nós tínhamos representatividade e assim por diante. Eu não estou dizendo que são todos, eu estou dizendo que é a esmagadora maioria.
Então, só estou tentando explicar. Vários sindicatos fizeram isso, correto. Eu estou dizendo do Sindicep aqui em Brasília, que tinha carta sindical. Outros não se preocuparam com isso. Trabalhador rural, a mesma coisa. Então, agora, existe o Ministério do Trabalho, iniciado no governo do PT, nos ministros do PT, Jacques Wagner, Ricardo Berzoini e Luiz Marinho, foram fazendo procedimentos internos, tá certo? Que há um controle. Então, hoje, e simultaneamente com isso, nós tivemos uma pulverização de centrais sindicais. Hoje nós temos uma disputa entre centrais sindicais. E essa disputa de centrais sindicais ocorre primordialmente, infelizmente, em função do imposto sindical. A criação hoje, nós publicamos diariamente um boletim chamado Periscópio Sindical, que as entidades da CUT recebem, a quantidade de sindicais que são fundados simplesmente por causa do imposto sindical. E as centrais sindicais que não se preocupavam com o sindicato, porque não tinha que ter representatividade, vai atrás do sindicato, faz uma política hoje, inclusive equivocadíssima, para não usar outra palavra, de cooptação de sindicatos para essas centrais sindicais. Infelizmente, alguns sindicatos da CUT têm ido. Mas a CUT, mesmo com essa pulverização, com essa quantidade de sindicatos, a CUT é a maior central sindical e cresce todo ano. A CUT não diminui a sua representação. A CUT tem 38,32% dos sócios dos sindicatos no país. Em segundo lugar, vem os sindicatos que não têm filiação a nenhuma central sindical. Em terceiro lugar, aparece a Força Sindical com 14%. Então, o que nós estamos colocando é o seguinte: a CUT reafirma a posição da liberdade e autonomia sindical, mas nós, para concluir, que já está me avisando que está faltando um minuto, nós precisamos utilizar os instrumentos que estão hoje aqui para que a gente não possa prejudicar a nossa representação. Então, como tática, não é estratégico a regularização dos sindicatos do Ministério do Trabalho. É uma questão tática nesse momento, para que os sindicatos, as federações e as confederações nossas tenham um registro sindical. Então, é importante o trabalho que a Confetam e as demais entidades da CUT estão fazendo isso. Nós temos 2.043 entidades filiadas à CUT no Ministério do Trabalho. Nós temos mais de 1.000 sindicatos filiados à CUT que não têm registro sindical. E nós queremos que todos esses sindicatos tenham o registro sindical. Nós vamos preparar uma chamada Semana Sindical da CUT. A CUT vai visitar todos os sindicatos, vai pegar todas as informações desse sindicato, vamos levantar todos os processos deles e queremos fazer um dia nacional combinado com todo mundo, um dia nacional de ratificação dos sindicatos, no mesmo dia. 1.000 assembleias no Brasil. E vamos lá, com os 1.000 processos, entregar ao ministro do Trabalho. E queremos saber qual é o procedimento, queremos um tratamento no Ministério do Trabalho republicano. Regras claras. É importante que agora constituiu o Conselho de Relação do Trabalho, está aqui o companheiro Messias, que é da Executiva Nacional, e o secretário de Relações do Trabalho, eu e ele, entre outros, participamos do Conselho e esperamos nesse Conselho estabelecer regras. Nós queremos transparência por ordem de data, é igual ao concurso público. Nós queremos, esse é o procedimento que a CUT quer do Ministério do Trabalho. O sindicato entrou no dia de hoje, os documentos estão tudo certo, tá certo? Então, não pode um sindicato que entrar amanhã ou depois da manhã, o registro sair antes do nosso sindicato. Então, por ordem de chamada, esse é o trabalho que eu e Messias e os demais companheiros vão fazer no Ministério do Trabalho. Entrou, está tudo certo, tá certo? Vamos fazer isso. O que nós precisamos é capacitar os nossos dirigentes sindicais a fazer todo o processo. Tem sindicato que a gente explica que a assembleia de fundação do sindicato tem que ser todos os trabalhadores, não pode ser apenas os sócios do sindicato, porque a fundação do sindicato se propõe a organizar todos. Mas vários sindicatos fazem assembleia para ratificação do seu estatuto, colocando apenas os sócios. É arquivado no Ministério do Trabalho. A mesma coisa, federações e assim por diante. Então, nós queremos... tem vários sindicatos aqui, inclusive, que talvez precisasse até no início do ano, nós tínhamos 300 sindicatos da CUT que nós não sabíamos o CNPJ.
Porque anteriormente a CUT não precisava do CNPJ. Agora, para a gente saber como é que está a situação do Ministério do Trabalho, eu preciso do CNPJ do sindicato. Nem a CUT, nem a Confetam tem CNPJ de alguns sindicatos, de servidores públicos municipais. A gente pede, solicita e os companheiros não mandam. Então, para finalizar, pediria mais 1 minuto e meio só. A plenária da CUT, acho que é um momento importante. Nós temos que pensar a CUT. Estou falando, percorri o país aí fazendo as oficinas no Estado. Nós temos que pensar a CUT em 2022. Qual é a CUT que nós queremos em 2022? Quantas confederações nós queremos? Fazer um planejamento de 10 anos. Não dá para, ao mesmo tempo, eu discutir confederação com o sindicato. Esse sistema hoje facilita e estimula o fracionamento do sindicato. Se eu organizo um sindicato com 10 municípios, aí daqui a pouco vai um outro lá e funda um outro sindicato num daqueles municípios. Aí nós, para combater isso, vai lá e também funda um sindicato no município e vamos criando sindicatos em municípios pequenos. Nós não regionalizamos sindicatos. Nós precisamos pensar qual é o papel das federações. Eu acho, né, tem experiências diferentes. Você vai no Santa Catarina, a experiência de sindicatos municipais regionais é uma experiência importante que a gente precisa conhecer e ver como é que funciona e apresentar isso. Noutros, as características são por município e, portanto, o papel da federação ou uma regional da federação é que vai tratar disso. O futuro da CUT está no papel das federações, porque nós defendimos sindicato de base estadual. Infelizmente, isso não deu. Então, nós precisamos pensar se o sindicato vai ser municipal ou regional, o papel da federação tem que ser um papel de negociação, de negociar com todas as prefeituras, ter um papel negociador. Só vive sindicato e federação que negocia e que organiza, senão ela vira ONG, ou uma sociedade brasileira para o progresso do trabalho. Reúne, discute os temas, mas não negocia, não conquista, não ganha sócio. Então, nós precisamos ter isso. E a categoria de vocês, para finalizar, nós precisamos discutir como prioridade disso dentro da CUT. A CUT tem que entender que o serviço municipal, eu não estou falando do servidor municipal, não, do sindicato, não. O enraizamento da sociedade brasileira está nas prefeituras, no município. Se a CUT estiver organizado no município, seja no sindicato municipal, seja na delegacia de um sindicato regional, ou seja de um sindicato estadual, a luta vai dar naquele município, na educação, na saúde, em todos os setores. Esse é um projeto de nação. Nós temos que pensar um projeto de nação. E o servidor público é enraizado no Brasil inteiro. Os prefeitos estão aqui fazendo uma marcha para fazer reivindicação ao governo federal. Quando é que nós vamos, na Confederação dos Municípios, entregar a nossa pauta dos servidores municipais? Os prefeitos vêm aqui negociar, mas não atendem às necessidades dos sindicatos. Os prefeitos não cumprem o piso salarial. Então, nós temos que ter uma negociação desse tipo, com a confederação e com o governo. Não pode ter transferência voluntária. Uma coisa são as transferências constitucionais. Não pode ter transferência para a prefeitura municipal que não cumpre, que tenha prática antissindical, que não reconheça o sindicato, que não paga o piso da educação, que não tem uma política sobre a comunicação, a saúde. Nós temos que utilizar instrumentos. O ano passado, a CUT fez em 2008, 2006 e 2010, nós entregamos uma plataforma para Dilma, para os governadores, para os deputados. A CUT tem que estabelecer uma plataforma municipal para o ano que vem. Na plenária da CUT, nós temos que discutir qual é a plataforma nossa. Nós temos que entregar para todos os candidatos a prefeitos em 2012 quais são os compromissos dele com os servidores municipais. Nós vamos estampar, nós vamos dizer quais são os prefeitos que praticam aquilo. Então, a plenária da CUT tem que envolver, nós temos que ter negociações nacionais, e esse processo do piso da educação e da saúde é um instrumento inicial dessa caminhada. Muito obrigado. Obrigado, Jaci.